Vocês estão com a sensação de que está cada vez mais difícil dialogar com as pessoas? Como que está sendo, nos últimos tempos, a discussão sobre temas sociais na sua vida? Por muito tempo, eu achava que a chave para que a gente tivesse melhores discussões e conseguisse discutir os nossos problemas sociais era que a gente tivesse mais empatia e mais respeito. Porque, afinal, se nós todos somos seres humanos, somos iguais nesse sentido, se a gente compartilha das mesmas necessidades, como é que a gente não consegue se entender? Demorou um tempo para eu entender que essa equação da empatia não era algo tão simples assim. E eu lembro direitinho do dia que essa complexidade começou a aparecer mais claramente para mim. Eu assisti um vídeo de YouTube desse cara, o Prince Ia. Ele é um youtuber negro, famoso, americano, que fez esse vídeo chamado Eu Não Sou Negro, Você Não É Branco. Nesse vídeo, ele falava que nós somos muito mais do que a nossa cor da pele. Que a cor da pele é um rótulo e que a gente devia se relacionar para além dele. Na época, eu achei que esse vídeo tinha tudo a ver com a comunicação não violenta, que eu estava começando a aprender e a praticar. E aí eu fui logo compartilhar em um grupo de Facebook de praticantes de comunicação não violenta. E, para minha surpresa, depois de poucos minutos, eu recebi esse comentário de uma mulher negra que tinha assistido o vídeo. E ela dizia: na verdade, esse vídeo é superficial ao tratar origens étnicas como rótulos. Raça humana é utilizada hoje para silenciar o diferente. Como saber quem eu sou se me pedem a diluição da minha identidade? Eu entendi a proposta do vídeo, mas não acredito que contemple o que vivemos hoje, porque a resposta social é outra. E eu confesso que, na hora que eu li o comentário, eu tive um bug, assim. Eu falei, como assim? O vídeo está falando que a gente tem que se tratar com respeito, de igual para igual. E o que ela estava me ensinando ali naquele momento era justamente que quando a gente tenta se tratar de igual para igual, em uma sociedade na qual a gente é diferente, que isso era uma maneira de ser violenta. Então, naquele momento, aquela mulher estava me ensinando uma lição que depois eu fui entender que era mesmo uma grande lição que o próprio Marshall Rosenberg, criador da comunicação não violenta, deixou de legado. E que muitas pessoas, inclusive que estão estudando comunicação não violenta, muitas vezes não sabem ou passa despercebido. O que o Marshall dizia é que se eu uso a comunicação não violenta só para pacificar as relações de família e de amigo, para a gente se comunicar bonitinho, melhor, ter melhor conexão, eu vou estar usando a CNV como um narcótico. A CNV não nasceu só para isso. Ela nasceu também para transformar positivamente os sistemas sociais. Bem, a partir disso, eu comecei a pesquisar um pouco mais do cenário social que a gente vive. Vocês sabiam que o Brasil é o 9º país mais desigual do mundo? Nós somos a 8ª economia, mas somos o 9º país mais desigual. E quando a gente nasce em uma sociedade que é desigual, o nosso nascimento se torna uma verdadeira loteria. Por quê? Porque dependendo da família e do lugar onde você nasce, já tem coisas que estão sendo pré-determinadas na sua vida. Nascer em uma família que tem dinheiro é o maior privilégio que existe. Por quê? Porque em uma sociedade capitalista, dinheiro é igual a oportunidade. E aí, quando eu começo a falar esse tipo de coisa, rapidinho eu já escuto alguém me falando assim, Carol, como assim, minha filha? As pessoas têm que fazer por merecer, né? As pessoas têm que batalhar por elas mesmas. Eu conheço pessoas que saíram da miséria e hoje conquistaram uma vida confortável. Aqui mesmo nesse evento, a gente viu algumas pessoas, certo? Só que, gente, e talvez, então, vocês, alguém aqui que esteja me assistindo agora, seja uma dessas pessoas. Só que isso ainda é uma história de exceção. Não é uma história que considera o cenário social
no qual a gente vive. O Brasil é o país que tem o menor índice de mobilidade social do mundo. Então, é possível ascender socialmente aqui? Claro que é possível, eu sei disso. Eu também conheço pessoas que têm histórias desse tipo. Só que é o lugar mais difícil do mundo para que esse tipo de história possa acontecer. Né? E aí, conforme eu fui pesquisando, eu fui percebendo que essa questão da desigualdade social, ela está intimamente relacionada com a questão étnico-racial. Então, no Brasil, a população mais pobre, os 10% mais pobres do Brasil, são majoritariamente compostos por pessoas negras. Então, 78% dessa população mais pobre é das pessoas negras. Isso, a gente está falando de patrimônio. Mas quando a gente vai analisar também a renda das pessoas negras é, em média, R$ 1.200 a menos do que das pessoas brancas no Brasil. E aí, se você for ver os dados de homicídio, que o Brasil também é um dos países que mais tem homicídio no mundo, se você for ver quem são as pessoas que mais morrem nesses homicídios, também a maioria é de pessoas negras, 75%, principalmente de jovens negros. Então, não seria um exagero dizer que os brancos vivem em um Brasil e os negros vivem em outro Brasil. E isso tem tudo a ver com privilégios. Né? Quando eu falo essa palavra, privilégio, eu já escutei várias vezes as pessoas falando assim, ué, mas como assim privilégio? Né? Então, uma pessoa branca pode escutar todos esses dados sobre desigualdade racial e pensar, mas eu não sou privilegiado. Um homem pode escutar vários dados sobre feminicídio, sobre desigualdade salarial, sobre estupro contra a mulher e pensar, mas eu não sou um privilegiado. Por quê? Quando a gente fala essa palavra privilegiado, parece que eu estou falando assim, se é privilegiado, então sua vida é fácil, né? E como assim a minha vida é fácil? Não é porque eu sou privilegiado que eu tenho uma vida fácil. E não é mesmo. Então, vamos ficar na mesma página do que significa privilégio. Privilégio, por definição, é uma condição de vantagem atribuída a uma pessoa ou grupo em comparação aos demais. Então, privilégio não tem absolutamente nada a ver com algo que você faça ou deixe de fazer. É uma condição que foi dada na sua vida. Então, por exemplo, se você nasceu em uma família que sempre te estimulou a estudar, falou que estudo era algo para você, que nunca precisou falar assim, meu filho ou minha filha, vai lá trabalhar porque você precisa contribuir com a renda da família. Isso é um privilégio. Se o seu tataravô ou sua bisavó direta não foram pessoas escravizadas, isso é um privilégio. Se você anda na rua sem medo de ser estuprado, isso é um privilégio. Então, não é nada que você fez ou deixou de fazer que contribuiu para a construção desse cenário. Isso tudo são características que te foram atribuídas. E aí, a partir do momento que eu comecei a pesquisar mais, né, entender melhor esse cenário e ver que esse cenário foi construído muito por conta da história do Brasil, né? Então, fazem somente 133 anos que aconteceu, que as pessoas escravizadas conquistaram a liberdade. E elas não tiveram nenhum tipo de subsídio para recomeçarem a vida delas depois disso. Pelo contrário, elas tiveram muitos dos direitos delas ainda não reconhecidos. E isso tudo que eu estou falando, gente, ele é um pequeno recorte da desigualdade brasileira, porque a gente pode acrescentar mais camadas. Por exemplo, se a gente adiciona a esse debate a questão de gênero, a gente começa a entender dados alarmantes, por exemplo, da vida da mulher negra no Brasil, que é um indivíduo que está sofrendo dupla opressão. E aí eu comecei a perceber que tem várias coisas que nós, privilegiados, fazemos
quando nós somos questionados dos nossos privilégios, né? E eu comecei a entender que empatia não era só uma questão de ser respeitoso com quem estava na minha frente. Empatia passava por eu reconhecer os meus próprios privilégios primeiro, entender como funcionam essas opressões estruturais e começar a direcionar o meu trabalho e a minha energia para contribuir para a diminuição dessas desigualdades. E quando eu comecei a ver as reações que a gente tinha, eu pensei, poxa, eu quero começar a falar isso para mais pessoas, para que a gente possa rever a nossa atitude e, quem sabe, contribuir da melhor forma para esse cenário. Então, vocês aqui já devem ter sido acusados de alguma vez de machista. Ou alguém falou, essa sua atitude foi homofóbica. Ou alguém falou, essa sua fala foi racista. Você já deve ter passado por alguma situação assim. Como é que foi que você reagiu? Será que você teve alguma dessas reações aqui, ó? Será que você disse assim, mas nós somos todos humanos. Essa luta das minorias só serve para nos dividir. Ou será que você falou assim, olha, a questão, esse negócio aí de racismo, de machismo, isso tudo aí é mimimi, porque a questão mesmo é a pobreza. Ou então, você falou a clássica, né? Imagina, eu não sou homofóbico. Tem até um amigo que é gay. Ou então você ficou chateado, né? Porque você fez uma piada, o pessoal não riu, aí você falou, pô, hoje em dia as pessoas se ofendem com tudo, não dá para brincar com nada. Ou ainda, isso daqui é um falso pedido de desculpas. Você disse, me desculpa se você ficou atendido, porque achou que eu sou machista. Ou ainda, você pode ter ficado tão chateado de receber esse feedback que você chorou. Ou, de alguma maneira, você redirecionou toda a atenção daquela discussão para você. E, gente, quando a gente faz qualquer uma dessas atitudes, na verdade, o que a gente está demonstrando é que a gente não entendeu que o problema é estrutural. A gente ainda está baseando a nossa visão de mundo a partir da nossa própria experiência, do que a gente vê desse meu amigo gay, dessa pessoa que eu sei que conquistou um lugar. A gente não está olhando para o cenário amplo, não está entendendo que é sistêmico. Ou pior ainda, a gente está caindo no lugar de culpa por ser privilegiado. Então, eu não quero ser vista como uma pessoa racista. E aí a pessoa fala que eu sou racista e eu choro, porque eu quero me vulnerabilizar para ela ver o quanto que eu realmente me importo. E aí o que eu estou fazendo? Continuo protagonizando a cena. Eu nunca saio de cena, eu nunca dou espaço para outras pessoas entrarem na cena. Então, sentir culpa por seus privilégios não vai ajudar em nada. Seus privilégios não têm a ver com algo que você fez ou deixou de fazer. Então, mais importante do que sentir culpa é ser responsável por fazer alguma coisa com eles. Mas então, né, diante de tudo isso, isso daqui foi o que a gente faz e que, na verdade, bloqueia a conexão. Mas o que é que a gente pode fazer? A primeira coisa é entender a diferença entre intenção e impacto. Então, imagina que eu estou na praia jogando frescobol com um amigo, aí, de repente, eu quero dar um saque mais ousado, assim, aí ele sai todo torto e vai direto e pega no seu nariz. E o seu nariz começa a sangrar. Aí você fica indignado e vem na minha direção e fala, pô, olha aqui, o que aconteceu? E aí, imagina que eu vire para você e fale assim, mas também, né, você está aqui na praia, tem um monte de gente jogando frescobol, podia acontecer com qualquer um. E aí você fala assim, o quê? Meu nariz está sangrando, você não vai pedir desculpas? E aí eu viro para você e falo assim, olha, não era a minha intenção de te machucar, tá? Eu não sou uma pessoa agressiva, eu nunca machucaria o nariz de alguém. Não é estranho eu continuar me justificando? Eu continuar me defendendo? E isso é numa situação tão trivial quanto ficar jogando frescobol na praia e machucar alguém. Agora, imagina quando a gente está falando de opressões estruturais, que são temas verdadeiramente doloridos para quem sofre a opressão.
Então, nós, pessoas privilegiadas, a gente tem que abrir o nosso ouvido para o real impacto das nossas ações. Reconhecer que as nossas ações, nossas falas, podem ter um impacto de machucar os outros e realmente tentar não repetir aquele tipo de ofensa. Agora, como eu disse, a questão não é só individual, ela é estrutural. Então, uma parte da discussão precisa ir para o campo político. E o que a gente pode fazer nesse sentido? Bem, tem muita gente que acha que quando políticas públicas são criadas, como, por exemplo, cotas para negros nas universidades, ou cotas para as mulheres na política, tem pessoas que falam, mas isso é dar privilégio para esse grupo. Não é privilégio, gente. É reparação histórica. Porque o problema é estrutural, é preciso ter ações afirmativas para mudar esse cenário. E é claro que esse tipo de política é passível de crítica. Seria muito melhor se o sistema de base brasileiro tivesse uma educação incrível e a gente não precisasse criar cota na universidade. Só que vocês sabem que, desde o início do sistema de cotas, em 2000, o número de matrículas de pessoas negras nas universidades públicas brasileiras era de apenas 11%. Em 2017, já era de 30%. É claro que a gente tem um longo caminho pela frente, mas pelo menos isso já é um avanço. Outra coisa que a gente pode fazer também é provocar os ambientes que a gente ocupa. Porque, em maior ou menor grau, todos nós temos algum tipo de privilégio. Então, se você é líder dentro de uma organização, você pode questionar a pluralidade da sua equipe. Se você matriculou o seu filho em uma boa escola, você tem a oportunidade de questionar a diretoria daquela escola sobre a diversidade do corpo docente e dos alunos que vão frequentar aquela escola. Se você é homem, você tem abertura para, quando seus amigos estiverem fazendo alguma piadinha no grupo de WhatsApp que fomenta a cultura do estupro, de dar um toque para eles de que isso não é legal, que já está na hora de mudar. Então, tem muita gente que acha que empatia é você respeitar a opinião do outro, independente de qual seja essa opinião. Eu vejo que tem muita gente que espera de mim, que sou uma facilitadora de comunicação não violenta, que eu seja neutra. Mas, a partir do momento que eu comecei a ver esses dados de desigualdade, eu percebi que a minha neutralidade poderia ser só mais uma maneira de perpetuar essa desigualdade e, portanto, a violência. Então, como uma mãe que quer o melhor para o filho, eu não vou falar que está tudo bem a gente continuar tendo opiniões que aumentam esse nosso abismo social. Como diz a Djamila Ribeiro, empatia não é o saber me colocar no lugar do outro, porque eu nunca vou saber como é estar no lugar do outro. Empatia é eu saber como o meu lugar impacta o lugar do outro. Assim como a Djamila Ribeiro, existem centenas de pesquisadores, intelectuais, filósofos negros que já estão falando isso há muito tempo, então nada do que eu estou falando aqui é novidade. Inclusive, essa foi uma das coisas que eu fiz que me ajudou muito, ampliar as minhas referências. Quem são as pessoas que eu escuto? Quem são as pessoas que eu leio? Quem são as pessoas que eu admiro? Será que todas elas são iguais a mim? A partir do momento que eu comecei a ampliar essas minhas referências, eu percebi que o meu mundo se abriu. Então, gente, hoje eu acredito que não tem como falar em empatia e respeito sem falar em consciência social. Esse evento é um evento que está falando muito de futuro, de tecnologia. Quando é que a gente vai começar a pensar em tecnologias de convivência? Quando é que a gente vai começar a pensar em uma sociedade verdadeiramente mais igualitária para todo mundo? Então, se você quer ajudar a construir uma sociedade mais empática, eu preciso te perguntar: o que é que você vai fazer com seus privilégios? Obrigada.